constante. Carga interior, portanto, será a carga que fica dentro dessa superfície fechada. Portanto, isto vai ser usado sempre em superfícies fechadas. Por exemplo, uma esfera, uma bola uma superfície de uma bola que delimita uma superfície, um volume qualquer. Pronto. Quando a gente quer fazer estas continhas, já sabemos que isto fica módulo de E, módulo ds, vezes o cosseno de alfa, em que o alfa será o ângulo que faz o vetor E com o vetor ds, e este vetor ds vimos que é um vetor que é sempre perpendicular à superfície. Pronto, isto é sempre verdade, não é? Isto é sempre verdade. Quando queremos calcular o fluxo, quando se pede o fluxo, normalmente nem sequer precisamos de fazer esta conta, ok? Vamos logo ver qual é a carga interior, porque dá sempre a carga interior dividida por pressão zero. Portanto, no fundo, calcular o fluxo resume-se a calcular a carga interior. Quando queremos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico, vamos ver hoje exemplos disso, aí realmente temos que fazer estas contas. Temos que fazer este integral e temos que arranjar uma superfície que nos permita sempre fazer este integral e permita fazer digamos, este produto interno que aqui depois está desdobrado, ok? Pronto, nós vimos o caso particular de uma carga pontual, ok? Hoje vamos ver outros casos diferentes e, portanto, a única dificuldade que há aqui é, basicamente, determinar qual é a superfície que nos ajuda a fazer estas contas, ok? Por exemplo, vimos no último caso que se tivermos uma carga positiva, por exemplo, sabemos que o campo elétrico vai ser sempre radial. Portanto, isto são as linhas de força do campo. E quando eu quero calcular o campo elétrico, então eu vou... quando eu quero calcular o campo elétrico, eu vou... Imaginem o campo elétrico aqui neste ponto. Ok? O que eu vou fazer, usando a lei de Gauss, é passar uma superfície fechada, que tem que ser fechada, que passe por este ponto. Portanto, e já vimos que, neste caso, é óbvio que a superfície iria ser uma superfície esférica. Porquê? Porque o campo elétrico vai ser assim, não é? Vai ser radial, o campo elétrico será assim. E o ds, como é perpendicular à superfície, é a mesma coisa, não é? Portanto, assim será o campo elétrico, que é o campo elétrico produzido por esta carga, e o ds, que é sempre perpendicular à superfície. Neste caso, usando esta superfície, o E é sempre coincidente com o ds. E, portanto, neste caso, o alfa é 0, e, portanto, o cosseno de alfa é sempre 1. Portanto, que é a situação mais simples, não é? E, portanto, temos aqui isto igual a 1. E, além disso, estamos numa situação em que o campo elétrico é constante e sai para fora do integral, certo? E, portanto, ficaríamos simplesmente com isso. É a integral ds e o integral da superfície vai dar a superfície e, portanto, chegamos sempre a esta situação. Ou seja, se usarmos corretamente a superfície de Gauss, portanto, se escolhermos corretamente uma superfície de Gauss, nós vamos chegar sempre a uma solução deste género, E vezes S igual à carga interior sobre epsilon 0, ok? E, portanto, daqui é fácil calcular o campo elétrico. Ok? O que é este S? Este S é exatamente a superfície que a gente escolhe. Certo? Portanto, vamos ver que nas situações mais comuns, superfícies muitas vezes são superfícies esféricas, portanto bolas, não é? Esferas, superfícies esféricas, ou cilindros, ou paralelepípedos, ou coisas assim. Portanto, são coisas simétricas. Basicamente,
esta lei vai ser útil para calcular o campo elétrico em situações de simetria. Ok? Pronto. Então, vamos então ver aqui um exemplo. Portanto, qual é a primeira coisa que temos que fazer? Escolher a tal superfície que nos permita fazer aquele cálculo. Pronto, por exemplo, vamos ver o caso, vamos imaginar um fio infinito. Ok? Fio infinito significa que será um fio muito comprido. Ok? Assim. Okay? Fio muito longo. Este fio tem cargas aqui em cima. Portanto, já estamos a ver como é um fio. Estamos numa situação de distribuição linear de cargas, ok? Estamos numa situação, uma dimensão, não é? Estamos a uma dimensão. Temos então um lambda, que será a densidade linear de cargas. Okay? Apenas a uma dimensão. Vamos imaginar, neste caso, lambda igual a constante. Ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as cargas estão todas aqui, ao longo deste fio, distribuídas uniformemente. Ok? Pronto, claro que essas cargas vão produzir um campo elétrico a uma distância qualquer, vamos pôr aqui uma distância R. Estas cargas vão produzir um campo elétrico neste ponto. Conseguem ver em casa? Aqui vê-se um bocado mal. Vê-se bem, professor, vê-se bem. Vê-se bem? Pronto, então vamos tentar calcular o campo elétrico naquele ponto. Então o que é que acontece? A primeira coisa que nós temos que ver é saber como é que é mais ou menos como é que é o campo elétrico, que é para poder escolher a tal superfície que nos interessa. Ok? Para saber se vamos usar uma esfera, se vamos usar um cilindro, um paralelepípedo, um cubo, qualquer coisa. Vamos tentar arranjar ali uma superfície que nos permite então fazer aquelas contas facilmente. Ok? Portanto, obrigatoriamente vamos ter que passar uma superfície aqui, neste ponto, onde estamos a calcular o campo. Pronto, primeira coisa, temos que ter então a ideia de como é que é o campo. Aqui é fácil de ver que, por exemplo, se eu tiver uma carga aqui, isto vai-me fazer um campo assim. Esta carga tem sempre um simétrico daquele lado, não é? Vai fazer um campo assim, certo? Portanto, quando somo estes dois campos, de certeza absoluta que o meu campo vai ser assim, certo? Vai ser, digamos, horizontal. Ok? Pronto. Como isto é infinito, não é? Cada ponto deste lado tem sempre um simétrico do outro lado. Certo? E, portanto, isto acontece sempre. O campo elétrico, de certeza que vai ser horizontal. Portanto, se eu quiser calcular o campo aqui, por exemplo, neste ponto, é a mesma coisa. Eu vejo aqui isto assim, faço uma carga deste lado, faz um campo assim, uma carga deste lado, faz um campo assim. Quando somo, vai dar horizontal. Certo? E como o fio é infinito, já estamos a ver que se eu tiver um fio assim, se isto for o fio, o campo vai ser assim. Radial, assim. Certo? E horizontal. Se eu tiver o fio assim, o campo vai ser assim. Assim. Ok? Lógico. Portanto, já estamos a ver mais ou menos como é que vai ser o campo elétrico à volta do fio. E isso permite-nos, então, calcular qual é a superfície que nós vamos fazer passar ali. Ok? Portanto, estamos a calcular o campo neste ponto. Já estamos a ver que o campo obrigatoriamente vai ser radial. Radial, portanto, perpendicular ao fio. E, portanto, temos assim aqui um campo elétrico assim. E neste ponto há de ser assim. Ok? E neste ponto há de ser assim. Certo? Estão a ver? Toda a gente está a ver. Portanto, qual vai ser a superfície
que eu vou passar aqui. É uma questão absolutamente lógica e de simetria. É óbvio que eu posso passar uma coisa assim. Um cilindro. Estão a ver? Estão a ver aqui um cilindro? O que é que está a acontecer no campo elétrico nestes pontos do cilindro? Aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Neste ponto vai ser assim, certo? Radial, mas vai ser maior, ok? Estão a ver, este vai ser maior que este, não é? Está mais perto do fio. Aqui embaixo vai ser assim. Aqui vai ser assim. Aqui há de ser assim. Aqui há de ser assim, mais pequeno, em princípio. Ok? Está toda a gente a ver? Portanto, tenho o fio assim e tenho o campo que está a sair assim. Perpendicular ao fio, radial. Então desenhei este cilindro, ou esta superfície cilíndrica verde. Ok? E agora vou calcular qual é o fluxo que passa através desta superfície cilíndrica verde. Ok? Portanto, vamos partir outra vez daqui. Escrevemos a lei de Gauss. Então, escrevemos isto, ok? Lei de Gauss. E vamos calcular o fluxo que passa através deste cilindro todo. Ok? Tenho o fio assim, tenho o cilindro aqui à volta, certo? O cilindro assim, e tenho aqui a tampa do cilindro e a tampa de baixo do cilindro, parte de baixo do cilindro. Tenho três superfícies. Tenho a superfície lateral, tenho a superfície de cima e tenho a superfície de baixo. Ok? Três superfícies. Para calcular o fluxo total que passa através do cilindro, eu tenho que calcular o fluxo na lateral, ok? O fluxo em cima e o fluxo em baixo. Ok? Portanto, o que é que acontece? O fluxo total vai ser o fluxo, vou por aqui lateral, mais o fluxo em cima, mais o fluxo em baixo, ok? Nós temos que calcular sempre o fluxo que passa através de uma superfície fechada. É óbvio, e agora vou marcar aqui o DS, ok? Vamos marcar aqui o DS em vários sítios. Como é que é o DS aqui? Nesta superfície. Perpendicular, certo? Vai ser assim. Certo? Ok? Como é que é o DS aqui? Perpendicular. Assim. Como é que é o DS aqui? Perpendicular. Vai ser assim. Certo? Aqui. Perpendicular. DS sempre perpendicular. Como é que é o DS aqui embaixo? Perpendicular. Certo? Portanto, já estamos a ver que fluxo em baixo e fluxo em cima é zero. Certo? Porquê? Este ângulo aqui é 90 graus. Ok? E, portanto, cosseno de 90 dá zero. Portanto, este fluxo em baixo é zero. O fluxo em cima é zero. Ok? Portanto, este é zero. E este é zero. Só há fluxo lateral. Certo? Então, só há fluxo lateral. Posso apagar? Está toda a gente a perceber isto? Ok, vamos tirar isto aqui, que já sabemos que é zero. E, portanto, ficamos com o fluxo apenas fluxo lateral. Ok? E o fluxo lateral, então, será
é ds cosseno de zero, certo? Porquê que é cosseno de zero aqui? Porque o ds é assim e o campo elétrico também é assim. Certo? São coincidentes. Ora, o cosseno de zero é 1 e, portanto, temos isto só como EDS. Certo? Se o E for constante, sai para fora do integral. Ok? O que é que acontece? Como o campo elétrico nesta superfície lateral está sempre à mesma distância do fio, o campo tem que ser constante. Sai para fora. Portanto, fica E ds. E o ds é S. Ok? Portanto, aqui, nada de especial. O que é este S? É a superfície lateral. Portanto, ficávamos com E vezes a superfície lateral, que é superfície do cilindro, que é quanto? Se chamarmos isto aqui H, ok? Vamos chamar aqui H a esta altura. Ok? A altura, H, que é bom o pessoal aí ver. H a altura deste cilindro. Quanto é que esta superfície lateral? Vai ser 2πr vezes H. Certo? Portanto, ficava E vezes 2πr vezes H igual à carga interior sobre ε0. Lei de Gauss, ok? Qual é a carga interior? Eu vou pintar aqui a carga interior. Só a carga interior. Oh, professor. Atenção. Sim? Uma pergunta. O H não é infinito, se o fio é infinito, portanto a altura do cilindro é infinita. Eu posso fazer um cilindro da altura que eu quiser. Ok. Ok? Mas já vamos ver que realmente isso não é importante. Se eu desenhar aquele cilindro verde, ok? Eu podia ter posto um cilindro muito maior. Eu pus aquele cilindro mais pequeno de propósito. Tem uma altura H, ok? Qual é a carga que conta aqui? Carga interior. Essa é a carga que vai daqui até aqui. Certo? Só esta carga é que conta. Estão a ver? Não se consegue ver se calhar muito bem. Eu vou pintar aqui esta carga de vermelho aqui mais grosso para ver qual é a carga que interessa aqui. Que é para vermos que realmente o H não interessa para nada, ok? Estão a ver aqui? É a carga que está no fio, neste bocado, desde aqui até aqui. A altura H. Esta carga que está aqui não conta para o fluxo. Está fora. Ok? Portanto, quanto é que é esta carga? Se eu sei que o lambda é constante, nós sabemos que a carga integral lambda dl, portanto, vai dar lambda vezes h. Ok? A carga que está aqui vai ser lambda vezes h. Ok? Estão a ver aqui? Lambda vezes h. Portanto, o h vai cortar. Não é lógico? Estão a ver? E tenho que o campo elétrico vai dar lambda sobre 2π, falta aqui um ε0. Falta aqui um ε0. 2π r ε0. Estão a ver aqui o campo? Produzido por um fio. Para responder àquela pergunta que o vosso colega estava a dizer, se eu escolhesse outro cilindro, aqui, se escolhesse um cilindro, imagina infinito, ok? Com H, o que é que acontecia? Este H corta na mesma com este H, não é? Deixa eu ver se isto consegue. Ok? O H corta sempre. Este corta com este. Portanto, não interessa qual é a altura do cilindro. Eu podia fazer um cilindro deste tamanho, ou infinito. Ok? Claro que não há fios infinitos, né? Mas pode haver fios muito compridos. O que é este conceito de fio infinito? É nós, por exemplo, termos um fio com, imaginem, 5 metros e estarmos a calcular o campo para aí a 5 centímetros. Ok? Portanto, no fundo eu tenho um fio, imaginem um fio assim, tem 5 metros e eu estou a calcular aqui assim mesmo muito perto. Ok? Para este ponto,
que olha para o fio, vê o fio como sendo infinito. Porque fios infinitos não existem, ok? Portanto, moral da história. O H corta sempre. Aqui. Estão a ver? Este H corta com este H. Ok? Obrigatoriamente. Ou seja, é óbvio que o campo elétrico não pode depender do H que eu escolho. Porque senão uma pessoa escolhia um H deste tamanho, e outra escolhe o H deste tamanho e dava campos diferentes. Não podia ser. O campo é produzido pelo fio. Não é produzido pelo tamanho do cilindro. Ok? Está claro? Portanto, fio infinito. Um fio. Ok? Um fio. Vamos ter sempre aqui à volta, a superfície vai ser um cilindro. Uma superfície cilíndrica. Ok? Em casa, há dúvidas? Só uma pergunta, se faz favor. Se a densidade do limiar de carga não for constante, não se passa assim. Claro. Óbvio. Aí não consigo utilizar a lei de Gauss. Exatamente. Ok? Mas já agora até podemos, só por curiosidade, ver o que é que... Imaginem que isto aqui... Para pagar isto, não é fácil. Se tivéssemos então realmente estas cargas que eu desenhei aqui nunca mais daqui vão sair. Então, o que é que aconteceria então se tivéssemos um fio... A câmara foi para a parede, professor, desculpa lá. O quê? A câmara, desculpa lá. Sim. Está bem, vocês vão avisando quando a câmara deixar de me seguir. Então, reparem que, neste exemplo, nós tínhamos o fio assim, não é? Estávamos a calcular o campo aqui. Uma distância qualquer, não é? Nós dizíamos que daquele lado havia um campo assim e deste lado havia um campo assim, certo? Quando somamos estes dois campos, como esta carga é igual àquela, porque a densidade é constante, isto vai dar assim, não é? E, portanto, eu consigo escolher facilmente uma superfície que é um cilindro. Se, por exemplo, o lambda não for constante, não é? Imaginem que o lambda aumenta. O que é que acontece? Esta carga de um lado, imaginem, esta carga dá um campo assim, e se aqui o lambda aumentar, vai dar assim. E quando eu somo isto, vai dar um campo assim. Empenado, não é? E, portanto, aí já não consigo utilizar a lei de Gauss. Certo? Portanto, isso é para tentar responder à pergunta que o vosso colega pôs. Portanto, nestas situações o lambda tem que ser constante, senão não consigo. Aqui teria... O quê? A lei de Gauss é só para cargas pontuais? Não, isto não é uma carga pontual. Isto é uma distribuição de cargas. A lei de Coulomb é para cargas pontuais. Sim. Então tem que ser, neste caso, a lei de Gauss tem que ser para cargas iguais, é isso? Para cargas? Iguais? Não, neste caso, isto é um fio. As cargas estão aqui. Ok? Neste caso do fio, no caso particular do fio, o lambda tem que ser constante. Okay? Certo. Imagino que o lambda vai aumentando. Okay? Por exemplo, o lambda é função desta altura. Quer dizer, que tem mais cargas deste lado. Se tem mais cargas deste lado, este campo aqui vai ser maior. Sim. Do que o simétrico. E, portanto, quando somos dois, não dá horizontal. Pois, certo, ok. Dá aqui um campo assim empenado, não é? Sim. Okay, e agora não consigo arranjar uma superfície, passo por ali e consigo resolver aquelas contas. Mas a lei de Gauss é utilizada para distribuições de cargas. Ok, obrigado. Okay? Pode ser, portanto, a lei de Gauss é usada sempre em situações que a gente consiga fazer esta conta, ok? Portanto, basicamente são situações de simetria. Vamos ver fio infinito,
cilindro infinito, uma esfera, um plano infinito, duas esferas, uma esfera com um buraco no meio, um cilindro com um buraco no meio. Portanto, vamos ver que são tudo situações em que nós conseguimos usar a lei de Gauss porque são situações de simetria. Não necessariamente. Vamos ver um exemplo. Ok, vamos vendo mais exemplos e vocês, se tiverem dúvidas, vão intervindo, ok? Portanto, vamos ver agora um exemplo. Outro exemplo qualquer pode ser, por exemplo, já vimos um fio infinito. Vamos ver agora o caso de um plano, por exemplo. Portanto, lembram-se que, acho que foi, já não foi na última aula, foi na aula anterior, tivemos a ver como é que se calculava um campo de um plano infinito. Ok? Portanto, fizemos uma coisa assim, lembra? Era um plano assim, muito grande, tinha uma densidade sigma e nós calculamos aqui uma distância qualquer, calculamos o campo e chegamos à conclusão que o campo era um daqueles exercícios que tínhamos que mudar de variáveis, utilizando a lei de Gauss, mudávamos e tínhamos que mudar tudo para ângulos e não sei o quê. Pronto, dava uma série de contas. Vamos resolver o mesmo exercício usando a lei de Gauss. Ok? Lembram-se que aquilo dava sigma sobre 2ε0, que era um campo assim. Ok? Estou a ver? Campo de um plano infinito. Nós até começamos por fazer aqui com uma coisinha assim, depois assim, depois assim, depois assim, ok? Fomos fazendo circunferências cada vez maiores, ok? E chegamos a este resultado, ok? Portanto, o que é que isto nos diz, aquele resultado? Está a dizer que, eu agora vou desenhar aqui o mesmo plano, mas este aqui está a 3 dimensões, eu vou desenhá-lo aqui visto de lado, ok? O plano está assim, ok? Com uma densidade sigma. Vamos pôr aqui cargas no plano. Ok? Mais, que são as cargas que estão aqui, não é? A 3 dimensões. Ok? Estão aqui espalhadas. Certo? E tínhamos posto sigma constante. Portanto, sigma constante significa que as cargas estão espalhadas no plano uniformemente. Estão espalhadas todas da mesma maneira. Portanto, é um plano muito grande, infinito. E tínhamos chegado a esta conclusão. Feitas aquelas contas, lembram-se, dava sigma sobre 2ε0. É o campo de um plano infinito. Já estamos a ver que o campo não depende da distância. Certo? Só depende do sigma. O sigma é a densidade superficial. Portanto, significa que, se eu desenhar o campo aqui, vai ser assim. E se for aqui, é exatamente igual. E se for aqui, é exatamente igual. E se for aqui perto, é exatamente igual. E se for deste lado, é ao contrário. Mas sempre do mesmo tamanho. Ok? Estão a ver? É o caso único em que o campo não depende da distância, porque na maior parte dos casos, quanto mais longe, mais pequeno é o campo. Este é um caso especial, portanto, o caso do plano infinito. Portanto, nós já sabemos como é que é o campo, já temos uma ideia, não é? Portanto, nós para usar a lei de Gauss temos de ter uma ideia de como é que é o campo, que é para podermos escolhermos uma superfície que nos convém. Porque se a gente não fizer a mínima ideia de como é que é o campo, não nos safamos. Certo? Pronto.
Então, isto aqui para... O gajo chegou ao fim de eletromagnetismo, pelo menos pode não saber nada de eletromagnetismo, mas que fica com o músculo, fica. Só de apagar o quadro. Ora bem, então, temos o campo e vamos usar a lei de Gauss para calcular o valor, para chegar àquele resultado, ok? Em vez de usarmos a lei de Coulomb, estamos a calcular o campo aqui. Que já sabemos que, se o plano estiver assim, o campo vai ser assim, certo? Que é o que nos diz aquilo. Portanto, imagine, se o quadro fosse o plano, o campo seria perpendicular ao quadro, seria assim. E aqui seria assim, aqui seria assim, aqui seria assim, e aqui seria assim. E era sempre sigma sobre 2ε0. Ok? Pronto, então, eu vou ter que passar aqui uma superfície. Eu posso escolher a superfície que eu quiser. Se eu, por acaso, eu vou desenhar a superfície aqui, que é mais fácil ver, aqui a 2 dimensões. O plano está assim, ok? O campo é assim. Imaginem que eu quero calcular o campo neste ponto. Imaginem que eu passava aqui uma esfera assim. O que é que acontece? O campo aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Ok? Já sabemos que o campo que é perpendicular. O que é que acontece ao DS? Aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Estão a ver? E aqui vai ser assim. Portanto, o ângulo que faz o E com o DS está sempre a variar. Certo? Portanto, esta superfície não funciona. Estão a ver? Portanto, se eu tiver um plano infinito, já estou a ver que se eu puser uma esfera à volta, não consigo resolver aquele EDS cosseno de alfa. Tenho que escolher outra superfície. Ok? Que consiga, que me permita fazer as contas. Ok? Pronto, então, não pode ser esta. Vamos tentar arranjar outra superfície em que a gente consiga fazer aquele produto escalar. Ok? Eu vou desenhar agora aqui uma superfície que é fácil de ver que é que nos convém. Por exemplo, imaginem que eu faço aqui um cilindro assim deitado, ok? Cilindro assim, passa aqui por isto e vem para este lado, ok? Assim. Estão a ver? Imaginem agora que eu, portanto, tenho o plano assim e ponho um cilindro assim perpendicular ao plano. E vou calcular o fluxo que passa através do cilindro vermelho. Estão a ver? E vou marcar então como é que é o campo elétrico e como é que é o DS para ver então qual é o ângulo que fazem. Portanto, já vimos que o campo elétrico é assim. Certo? Sempre assim. Perpendicular ao plano. Deste lado vai ser ao contrário, não é? Estão a ver? Aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Sempre perpendicular ao plano. Ok? Então, agora vou marcar o DS. Vamos marcar aqui o DS a vermelho. Como é que é o DS aqui? Perpendicular ao plano. Ok? Fica assim, certo? Aqui, assim. Aqui, perpendicular ao plano. Aqui, perpendicular ao plano. Certo? Aqui, deste lado, perpendicular. Aqui, perpendicular. Já estamos a ver que, neste caso, nesta lateral, vai dar zero. Certo? Então, o que é que seria o fluxo, agora que passava aqui? O fluxo no cilindro todo, total.
vai ser fluxo lateral, certo? Mais fluxo da base, mais fluxo da base, certo? Portanto, que será o fluxo deste lado e o fluxo lateral. Já toda a gente viu que o fluxo lateral é zero, certo? Porquê? Porque no lateral, ds é perpendicular ao campo. Aqui, ok? Portanto, fica cosseno de 90. Ok? Portanto, vamos aqui e pomos fluxo lateral 0. Está percebido? Portanto, só temos fluxo nas bases. Certo? Portanto, vai aqui, só tem fluxo na base. Qual é o fluxo nesta base do lado direito? Aqui. Vamos ver nesta aqui. Vai ser quê? E ds cosseno de 0. Certo? Portanto, fica E ds cosseno de 0. Mais deste lado. Estão a ver? Que é E ds cosseno de 0. Com integral. Certo? Ok? O E é constante. Certo? Aqui o E é constante, mas nós já sabemos que o campo que aqui, em qualquer sítio, é sempre igual. É constante. Portanto, se é constante, sai para fora do integral. Ok? Portanto, isto fica 2 vezes ES. Ok? Que é este aqui. E sai para fora. Integral da ES dá S. O E é constante. Sai para fora. O integral da ES dá S. Fica 2ES. E isto é igual a quê? Segundo a lei de Gauss, carga interior sobre ε0. Ok? Agora vamos calcular carga interior. Pronto. Eu agora aqui vou só pintar. E vamos aqui talvez tentar aqui apagar isto um bocado. Okay. Qual é a carga interior? É a carga que está dentro do cilindro. Ok? Mas só há carga aqui, no plano. Certo? Portanto, eu no fundo tenho que calcular esta carga que está aqui. Certo? Que está dentro do cilindro. E está em cima do plano. Quanto é que é esta carga? Vai ser sigma vezes, se o S for esta aqui, isto é S, isto é S, isto é S, isto fica sigma vezes S. Certo? E desta expressão aqui, ok? Tiro o S, corta, ok? A falta aqui sobre ε0. O S corta, aquele que S corta com este. E quanto é que dá o campo? O campo vai dar sigma sobre 2ε0. Que era exatamente o mesmo resultado que tínhamos chegado utilizando a lei de Coulomb. Ok? Portanto, já vimos um fio infinito, cilindro assim, à volta, tampa do cilindro. Um plano infinito. Portanto, o plano assim, vai ser um cilindro deitado aqui. Pode ser um cilindro deitado. Em vez de um cilindro, também podia ser um paralelepípedo também, não é? Dava a mesma coisa. Se eu, em vez de pôr aqui este cilindro, pusesse aqui um paralelepípedo, era igual, não é? Aqui de lado continuava a ser perpendicular e só interessava o fluxo que passava nesta superfície. Ok?
Portanto, já vimos fio infinito, plano infinito. Ok? Então, agora vamos ver, por exemplo, uma esfera. Pessoal em casa, está a perceber isto? Sim, professor. Sim, Certeza? estamos sem câmara outra vez. O quê? A câmara saiu outra vez, professor. Ah, Ok. Professor, podiam ser usadas outras superfícies para além do cilindro para resolver isto, certo? o quê? Não percebi. O cilindro não é a única superfície que a gente pode arbitrar para resolver isto, certo? Não, era o que eu estava a dizer. Pode ser um paralelepípedo. Exato, um paralelepípedo. Pode ser. Era o que eu estava a dizer. É igual, não é? Se eu puser um paralelepípedo deitado assim, nas superfícies laterais continua a dar zero, só contam estas Sim. do lado. E depois o S vai cortar na mesma. Ok? Doutor, mas nós só podemos usar o cilindro porque sabemos que o campo elétrico não muda com a distância. Para não. O quê? Só podemos usar o cilindro porque sabemos que, Sim. que o campo elétrico Claro. não muda. E, sobretudo, sabemos que o campo elétrico é perpendicular ao plano. Ok? Senão não dá para fazer. Então, ou seja, nós para usar a lei de Gauss para calcular o campo, temos que ter uma ideia de como é que é o campo. Ok? Se não fizermos ideia de como é que é o campo, não conseguimos arbitrar uma superfície que nos permita fazer aquelas contas, ok? Portanto, no caso do plano, nós já tínhamos que saber que o plano era perpendicular ao plano, para poder usar esse cilindro, ok? No caso do fio, por exemplo, eu tenho o fio assim ao alto, não é? Tenho um fio assim. Eu tenho que saber que vou usar uma superfície aqui à volta, mas eu, para fazer isso, já tenho que saber que o campo que é radial. Senão não consigo escolher a superfície. Está a ver? Ok, Vamos ver agora. Vamos ver o exemplo de uma esfera, por exemplo. Vamos ver uma esfera. Nós temos que saber como é que é o campo produzido pela esfera, que é para poder escolher uma superfície. Está a perceber? Se eu não souber como é que é o campo, chapéu. Não consigo escolher a superfície que me interessa, ok? Estão a perceber? Mas vocês vão ver que isto é muito fácil. Porquê? Porque as situações são todas simétricas. E sempre que eu tenho um fio ou um cilindro, ok? O campo vai ser assim, radial. E, portanto, eu vou pôr cilindros. Se eu tenho fios, tenho cilindros, é de certeza um cilindro que vai ser a superfície a usar. Se eu tiver esferas, bolas, coroas esféricas, portanto, uma bola com um buraco no meio, ok? Sabemos que o campo vai ser radial e, portanto, logicamente vai ser uma esfera. Portanto, sempre que eu tenho esferas, superfícies esféricas, coroas esféricas, tudo que é esferas, de certeza que a superfície vai ser uma esfera, uma superfície esférica. Se eu tiver fios, cilindros ocos, coroas cilíndricas, tudo que tem a ver com cilindros, a superfície vai ser um cilindro. Ok? Pois há o caso particular, plano infinito. Plano infinito é, se o plano está assim, eu vou pôr um cilindro assim deitado, ou posso pôr também um paralelepípedo deitado. Mas vocês veem logo, sabendo como é que é o campo, vocês veem logo qual é a superfície que vos interessa. Ok? Vamos ver um exemplo. Por exemplo, vamos desenhar aqui uma esfera. Ok? Esta esfera tem raio A. Estão a ver? Esfera. Três dimensões, ok? Então, vamos imaginar que esta esfera tem cargas, ok?
mas só há cargas dentro da esfera, ok? Portanto, eu vou dizer que para R menor que A, que é dentro da esfera, eu tenho um ρ, por exemplo, igual a 2R. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a densidade de cargas, que é uma densidade volúmica, depende do R, que é a distância ao centro. O R é sempre a distância ao centro. Ok? Portanto, para R igual a 0, que é aqui, no centro, ρ igual a 0. Portanto, aqui não há carga. Depois vai aumentando. À medida que o R aumenta, até aqui há carga. Certo? E cá fora não há carga. Portanto, R maior que 0 não há carga, ok? R maior que A. R maior que A será aqui fora. Pronto. Portanto, será ρ igual a 0. Portanto, significa que só há carga aqui, dentro da esfera. Professor, não percebi. O quê? Porque É R maior que A, não é, professor? R maior que A, não é que 0. Desculpem. Ah, isto é um A. Ok. Tem razão. Ok, obrigado, senhor. R maior que A, cá fora, não há carga. Ok? Não há carga, mas há campo. Pronto. Então, vamos, por exemplo, marcar um ponto aqui. Ok? Portanto, o meu R será assim. Estou para R maior que A. Ok? Portanto, vou tentar desenhar aqui deste lado outra vez, para ver se a gente consegue. Portanto, o que é que nós temos deste lado então? Temos aqui uma esfera, ok? Este é o A. Estamos a calcular o campo aqui fora. Ok? Primeira coisa, tenho que passar por aqui uma superfície. É óbvio que isto aqui produz um campo assim, certo? É lógico, não é? É como se fosse uma carga. Só que é uma carga maior. Grande, ok? Tem uma distribuição de cargas. Portanto, logicamente, o campo vai ser sempre radial. Certo? Portanto, qual vai ser a superfície que eu vou passar ali? Vai ser uma esfera. Certo? Portanto, neste ponto, que é este ponto aqui, ok? Vou passar uma superfície esférica aqui. Conseguem perceber isto? Superfície esférica aqui, à volta. Certo? Ok? Campo elétrico vai ser assim. Radial. Ok? Como é que é o DS? Vai ser assim. Perpendicular à superfície esférica. Ok? Vamos calcular o fluxo que passa através da esfera verde. Ok? Então, como é que a gente faz? Escrevemos a lei de Gauss, não é? Então, temos isto assim, não é?
Isto é sempre igual, ok? É ds cosseno de alfa. Aqui passamos para aqui. Ok? Quanto é que é o alfa neste caso? 0. Certo? Porque em todos os pontos da superfície, aqui, o E e o ds são sempre coincidentes. Portanto, alfa igual a 0, sempre. Porquê que é alfa igual a 0? Porque eu escolhi uma esfera. Se eu tivesse escolhido um cubo, já não funcionava. Certo? Portanto, este ângulo é sempre 0. Ok? E mais, como isto está sempre à mesma distância, não é? Eu fiz uma coisa assim. Como estou sempre à mesma distância, é lógico que o campo é constante. Se é constante, sai para fora. Ok? E fica E vezes S igual carga interior sobre ε0. E nós vamos ter que chegar sempre a uma expressão deste género. Certo? O que é o S? É a superfície verde, que é a superfície de uma esfera. Ok? Portanto, fica E. Quanto é que é a superfície de uma esfera? Este raio é R, não é? Está aqui. É 4πr². Superfície da esfera verde. Ok? Que é aí que estamos a calcular o fluxo. Isto é igual carga interior sobre ε0. Certo? Eu agora tenho que calcular a carga interior. Portanto, estes problemas resumem-se sempre a isto. Sempre. Partimos daqui, passamos para aqui e agora temos que calcular a carga interior. Ok? Então, eu vou calcular aqui a carga interior. O que é a carga interior? É a carga que fica dentro da superfície. Dentro da superfície, ok? Não é fora, é dentro. Eu vou pintar de vermelho. Portanto, tenho que ver qual é a carga que está dentro desta superfície verde. Mas só há cargas aqui. Certo? Estão a ver? Aqui não há cargas. Conseguem ver? Aqui não há cargas. Só há cargas na esfera. Certo? Então eu vou calcular a carga que está dentro da esfera. Certo? Então, carga interior, quanto é que será? Integral, ρ dV. Rho, 2R. dV, o que é que era o dV no caso de esferas? Já vimos. 4πr² dr. Certo? Limites de integração, muito importante. Ouçam bem, de 0 a A. Vou pôr aqui, azul, uma coisa aqui para mostrar. Atenção, que é de 0 a A. Não é de 0 a R. Ok? Professor, Então A. professor, é dizer A porque é onde estão as cargas, certo? Exatamente. Ok. Só há cargas até A. Ok? Portanto, eu não posso integrar desde aqui até aqui. Aqui não há cargas nesta zona. Integro de 0 até A. Estão a ver? Pronto, agora faço esta conta. Não sei quanto é que isto dá. Deve dar 4 vezes 2, 8π. 8π, isto dá R ao cubo. R à quarta sobre 4. Portanto, isto vai dar 2π à quarta, acho eu, não é? É 2π à quarta. Certo? Esta é a carga que está aqui dentro. Que, por acaso, só está aqui. Substituo a carga interior aqui. Ok? Portanto, que dá 2π à quarta. E calculo o campo elétrico. É. O dV, numa esfera, já vimos que é uma casca de uma laranja.
que é sempre 4πr² dr. Ok? Portanto, sempre que temos esferas, o dV, que vai ser uma casquinha muito fininha, que é tão fininha que o ρ é constante, é sempre 4πr² dr. Ok? E pronto, daqui calculamos o campo. Não é? Este π corta com este π, ok? Pronto, dá qualquer coisa. Portanto, já calculamos o campo cá fora. Não há dúvidas? Pessoal aí em casa, percebeu alguma coisa disto? Certo. Certo? Então agora vamos calcular o campo. Não apague tudo só para passar, por favor. O quê? Isto aqui? Não, aquela conta ali no final. Posso apagar o outro quadro? Este aqui? Podemos avançar? Pronto, então vamos aqui apagar esta parte. Então agora vamos calcular o campo dentro. Ok? Vamos fazer o campo para R menor que A. Ok? Portanto, há bocado calculamos o campo cá fora. Ok? Agora vamos calcular o campo cá dentro. Portanto, o que é que seria o R? Por exemplo, vou pôr aqui um R assim. Aqui. Dentro. Estão a ver? Isto aqui é dentro. O que é que eu passo aqui? Qual vai ser a superfície que eu passo aqui? Uma superfície esférica outra vez. Certo? Aqui. Como é que é o E e como é que é o DS? Logicamente a mesma coisa, assim, ok? Outra vez o ângulo vai dar 0. Ok? Portanto, ficamos como? Vamos aqui para este quadro, partimos outra vez disto, ok? EDS cosseno de alfa, chegamos outra vez à mesma coisa. Certo? E vezes S igual a carga interior sobre epsilon 0. Ok? Qual é este S? Agora. É esta superfície azul. Certo? Onde eu passei a minha esfera. Que é 4πr². Ok? Portanto, fico com E vezes 4πr², que é esta parte aqui. Vão ver? Igual a carga interior sobre epsilon 0. Qual é a carga interior? Eu vou pintar a azul a carga interior. É só esta aqui. Estão a ver? Esta carga aqui. Aqui há carga, mas não conta. Estão a ver? Só a carga interior, azul. Portanto, quanto é que é a carga interior? Vai ser integral o ρ 2R, certo? Estão a ver? Depois, quanto é que é o dV? No caso de esferas, 4πr². 4πr², não é?
4πr² dr sobre ε0. Quais são os limites de integração? De 0 a r. Ok? Atenção, que não é de 0 a A. Eu vou pôr aqui uma seta para vocês verem bem. De 0 a R. Que é a carga que está dentro. Ok? Olhem para esta figura aqui outra vez. É só a carga azul. Que está dentro da superfície. Esta carga que está aqui não conta, hein? Só a que está dentro. Está percebido? Pronto, agora é fazer este integral e calcular o campo. Ok? Estou a calcular o campo dentro da esfera. Estou a calcular uma expressão para o campo dentro da esfera. Eu posso fazer esta conta, se vocês quiserem façam as contas. Isto vai dar 8π r ao cubo, r à quarta sobre 4, não é? Portanto, fica r à quarta sobre 4, aqui dá 2. Ok? Certo? Agora fica o E igual a... Portanto, este π corta com este π, o 2 corta com o 4, fica aqui um 2, ε0, fica aqui um r ao quadrado. Acho que é isto, não é? Isto seria a expressão do campo elétrico dentro da esfera. Ok? Dentro. Qual é a diferença? Quando eu estou a calcular dentro, eu tenho que integrar de 0 até R. Tenho que ver a carga que está dentro aqui, dentro da minha superfície. Ok? Se eu estiver a calcular o campo aqui fora, ok? Tenho que ver qual é a carga que está aqui dentro. Mas como aqui não há carga, eu integro de 0 a A. Não integro de 0 a R. Estão a ver a diferença? Primeiro, marco a minha superfície, passa pelo ponto. Ok? Calculo a carga que está dentro dessa superfície. Eu tenho que ver onde é que há cargas, ok? Até pode não haver carga nenhuma. Se não houver carga nenhuma, dá logo 0. Estão a perceber? Está percebido ou não está percebido? Está claro? Está claro. Amanhã vamos tentar fazer mais 3 ou 4 exemplos para termos a certeza que isto não falha, porque isto é sempre igual. A maior parte dos erros que se dão aqui são nos limites de integração. O pessoal não sabe se integra de 0 a A ou de 0 a R ou de A a R e baralha-se todo. Vocês, é muito fácil. Desenham a superfície e têm que ver a carga que está dentro da superfície. Têm que ver onde é que há cargas. Ok? E tem que ser dentro da superfície. As que estão fora não contam. Portanto, basicamente, isto resume-se a isto. Ok? Professor, desculpe. Sim? Neste exemplo agora é na situação em que a superfície temos em que R é menor do que A, certo? Sim. Neste caso é Sim, ao contrário aqui, do outro. Sim. Exato. Aqui é dentro. Há bocado estamos a ver fora. Ok? Amanhã vamos fazer mais 2 ou 3 exercícios. Só pode ir para o outro quadro, por favor. Não pedimos no chat, se pode ir ao outro 4. Ou da direita. Já agora vou só responder aqui uma pergunta aqui a um colega. Que é, se fosse mesmo à superfície, aqui, ok? Como é que a gente faz isto? Como o campo elétrico pode ser descontínuo, eu calculo aqui deste lado, ok? E depois calculo do outro lado. Ou seja, calculo para A menos e para A mais. Ok? E pode dar expressões diferentes. De certeza que dá expressões diferentes. Ok? Portanto, em cima, se eu for a esta expressão, ok? Se fosse logo à direita, isto aqui seria A. R igual a A, e tinha aqui o campo. Ok? Mas há situações em que o campo à esquerda e à direita não dá o mesmo. Pode haver uma descontinuidade. Ok? Havia alguém que queria pôr uma dúvida? Era pedir no chat para ir ao outro quadro, professor. Ao da direita. E este aqui? Sim. O que é? Qual é a dúvida? Eu acho que era só para passar, acho eu.
É só para passar? Passar não vale a pena, Sim, pai. todos aqui só para passar. É fazer as contas. O importante é perceber a Tirem print e filosofia. gravem. Ok? O importante é perceber a filosofia. E perceber claramente quais são os limites de integração. E perceber claramente qual é a superfície que eu tenho que escolher. Mas ficam já a saber, se vos aparecem esferas, superfícies esféricas e companhia, vai ser esferas. E se aparecem cilindros, vai ser cilindros. Que são as situações mais comuns. Portanto, não há possibilidade de enganos. A maior parte dos enganos nestes exercícios é nos limites de integração, é preciso ter cuidado. Okay? Mas amanhã vamos tentar fazer mais alguns exemplos para tentar ver, e depois nas PNs também podemos fazer alguns exercícios desses para tentar ver que isto fica claro. Isto é importante porque depois permite calcular mais uma série de coisas. Portanto, se o campo está mal calculado, depois fica tudo confuso. Ok? Mais alguma dúvida aí de casa? Pessoal de casa, não tem dúvidas? Oh, professor, há a Sim. possibilidade de resolver um exercício das folhas? Quais folhas? Da primeira série de exercícios. Sim, nas PNs, se vocês quiserem. Qual é o exercício que vocês querem resolver? É que eu fiquei aqui meio confuso com o da 4, no exercício 4, porque era calcular a densidade de carga, sabendo que... Sim, já sei qual é. Pois, sabendo que é inversamente proporcional ao raio. Sim. É só pôr um ρ igual a K sobre R. Se você fizer ρ igual a K sobre R, né? K sobre R significa que K é uma constante. Inversamente proporcional. Né? Se puser ρ igual a K sobre R, resolve logo o problema fácil. Mas pode pedir para fazer isso nas PNs. Ok. Eu resolvi hoje alguns exercícios nas PNs das folhas. Depois resolvi outros que inventei na altura, mas se vocês quiserem resolver das folhas, peçam ao vosso professor das PNs para resolver. Pois é que não estava a perceber muito bem o que é que se fazer com o ró. Ok. Não, é fácil, é só realmente fazer ρ igual a K sobre R. Né? Isso significa que o ρ é inversamente proporcional ao R. Pois, exato. Né? E, portanto, basta substituir o ρ por esse K sobre R e depois é fazer 2 ou 3 contas que encontra-se logo a solução. Ok. Está bem? Obrigado. Sim. Pronto. Mais alguma dúvida? Não, professor. Não? Pronto, então vemos-nos amanhã. Ok, professor. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau, até amanhã.